E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e convoco vocês a assistirem nossa aula de matemática de hoje, que vai falar a respeito de probabilidade, gente. Então, qual é o foco da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, ela vai passar pela ideia de determinar a probabilidade de um evento simples num espaço amostral equiprovável, por uma razão, a partir da contagem do número de possibilidades de sucesso de um determinado evento. Então, olha só, gente. O foco da nossa aula é justamente o estudo da probabilidade. E a probabilidade, ela nada mais é do que um ramo da matemática que é responsável pelo estudo de experimentos aleatórios. E o que é um experimento aleatório? O experimento aleatório, pessoal, é todo e qualquer experimento que vá depender do acaso. Então, nós costumamos dizer que tudo que depende da sorte é um objeto de estudo da probabilidade. Então, na ideia de probabilidade, nós vamos calcular a chance de sucesso de um determinado evento. Esse evento, ele é justamente definido por um leque de possibilidades que nós temos. Por exemplo, se a gente vai lançar um dado, o possível resultado que possa acontecer, a gente tem como determinar. Como assim, professor? Nós temos um leque de possibilidades. Dentro desse leque de possibilidades de resultado, no caso do nosso lançamento de um dado, a gente tem a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o estudo da probabilidade é um estudo voltado justamente para experimentos que dependam do acaso, que dependam da sorte, onde a gente vai justamente calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer. Por exemplo, eu quero saber qual a probabilidade de ocorrência de um número par no lançamento de um dado. Então, o que a gente vai observar é que dentre todas as possibilidades, nós temos 3 que são números pares. A exemplo disso, o 2, o 4 e o 6. Então, seriam 3 casos favoráveis de um total de 6 possibilidades que nós temos para esse determinado experimento. Então, a probabilidade é a chance matemática de algo acontecer. Nós determinamos essa probabilidade através da razão entre o evento, que é o que eu quero que aconteça, e o espaço amostral, que é exatamente o total de possibilidades que eu tenho para o resultado desse determinado experimento aleatório. Então, olha só. Só retomando a nossa ideia, o espaço amostral, gente, que vocês já viram em aulas anteriores, ele é exatamente o conjunto dos resultados possíveis para um determinado evento. Os eventos favoráveis ou os casos favoráveis, eles são os resultados que nós pretendemos obter, que nós pretendemos ter. E a razão entre esses dois números, no caso, número A e B, é exatamente o quociente A sobre B. Por fim, a probabilidade ela pode ser representada por um número decimal, por uma porcentagem ou por uma fração irredutível. Então, baseado nessa ideia, nós vamos começar nosso estudo de probabilidade atacando aqui algumas questões que a gente selecionou para vocês. Então, vamos pensar aqui um pouco, gente. Um dado honesto, ele foi lançado e aí nós queremos justamente a probabilidade do valor fornecido pela face superior ser exatamente um número par. Depois, eu quero que você determine justamente a probabilidade desse número ser um número ímpar. Em seguida, nós vamos calcular a probabilidade desse número voltado para cima ser um número primo. No próximo item, nós vamos calcular a probabilidade desse número, ao ser obtido face voltada para cima, ele ser um número que seja menor que 5. E por fim, eu quero justamente a probabilidade do número que
você vai obter como face voltada para cima ser um número maior que 7. Então, olha só, gente. O que é que a gente vai estar trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com um experimento aleatório que nós chamamos de lançamento de dado. Nós sabemos que um dado, ele possui 6 faces. Então, nós temos 6 possíveis resultados, que no caso é a face 1, face 2, face 3, face 4, face 5 ou a face 6. Nessa situação, nós queremos calcular a probabilidade do resultado da face voltada para cima ser um número par. Então, olha só, do espaço amostral que nós temos, e o espaço amostral nós indicamos pela letra S, o espaço amostral é dado por quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os possíveis resultados para o lançamento do meu dado. E aí você vai observar o seguinte: dentre esses resultados possíveis, nós temos o 2, que é par, o 4 e o 6. Então, analisando todas as possibilidades que nós temos, nós conseguimos observar que nós temos 3 casos favoráveis para o que a gente está estudando, que é justamente a possibilidade do resultado ser exatamente um número par. Então, o evento que nós queremos estudar é justamente a possibilidade desse número ser um número par, que no caso seria quem? 2, 4 e 6. Esses são os possíveis resultados favoráveis. São os resultados que eu quero que aconteça. Então, para definir justamente probabilidade, nós sabemos que a probabilidade é a razão, ou seja, é o quociente entre o número de casos possíveis e o total de possibilidades que eu tenho para o meu resultado desse experimento aleatório. Então, vamos lá. Por fim, nós sabemos que a probabilidade aqui vai ser definida por quem? Por evento sobre o espaço amostral, que é o que eu quero sobre todas as possibilidades. O que é que eu quero? Eu quero que aconteça o resultado 2, 4 ou 6. Então, são 3 possíveis resultados de um total de 6 resultados possíveis. Então, 3 sobre 6, simplificando tudo aqui, a gente vai dividir por 3. E aí a gente tem como resultado 1/2. Então, o resultado justamente da possibilidade da face voltada para cima ser um número par no lançamento de um dado é 1/2. Ou, isso aqui em número decimal, é 0,5. Ou, em porcentagem, isso aqui corresponde a 50%. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí, compreender o raciocínio acerca da questão que a gente acabou de colocar aqui para vocês? Então, vamos passar para o nosso próximo item. E o próximo item é calcular a probabilidade justamente do resultado ser um resultado ímpar. Se você observar, esse experimento aleatório, quando a gente analisa a possibilidade de se ter como resultado um número par, consequentemente, o outro evento a ser considerado é justamente o fato do número ser ímpar. Até porque um número, ou ele é par, ou ele é ímpar. Então, são 2 eventos sendo considerados para esse contexto. No caso, eu vou calcular agora a probabilidade da ocorrência de um número ímpar. Então, vamos lá. O espaço amostral é o mesmo a ser considerado. É um lançamento de um dado, então, todos os possíveis resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os possíveis resultados. O que deve ser analisado agora é justamente quais são os casos favoráveis para esse meu evento. O evento aqui a ser considerado é justamente a possibilidade do resultado ser um número ímpar. Então, o meu evento
é dado por quem? É dado por 1, 3 ou 5. Esses são os possíveis resultados favoráveis para esse meu item B. Então, a probabilidade aqui é dada por quem? É dada por 3 sobre 6, que é a mesma coisa. Você dividindo aqui tudo por 3, para simplificar essa fração, você vai ter como resultado 1/2, que é correspondente a 0,5 em notação decimal, ou é correspondente a 50%. Tudo bem, pessoal? Deu para ficar claro aí todo o raciocínio acerca desse item? Agora eu queria que você analisasse exatamente essa probabilidade. Se você perceber, na análise da probabilidade de ocorrência do número 1, ou da ocorrência do número 2, ou da ocorrência do número 3, do número 4, do número 5, do número 6, todos esses eventos, eles têm uma determinada probabilidade, que mais à frente nós vamos estudar que a soma das probabilidades desses eventos que podem acontecer para o meu experimento aleatório, lançamento de um dado, a soma dessas probabilidades é exatamente igual a 1. Nesse caso aqui, que eu consigo quebrar o raciocínio da minha questão em o resultado ser um número par ou o resultado ser um número ímpar, eu tenho dois eventos sendo analisados. Então, esse problema está quebrado justamente em duas situações. O meu número é par ou meu número é ímpar. E se você somar as probabilidades de ocorrência desses dois eventos que nós acabamos de estudar, você vai perceber que esse somatório de probabilidades é justamente igual a 1. Então, olha só para entender o nosso raciocínio. Se você pegar a probabilidade da ocorrência de um número par no lançamento de um dado e somar com a probabilidade de ocorrência de um número ímpar, você vai perceber que o somatório dessas probabilidades, desses eventos, no caso, é justamente igual a 1. Isso aqui seria o que? 3 sobre 6, mais 3 sobre 6, onde isso aqui seria exatamente 6 sobre 6, que é exatamente igual a 1, gente. Então, a soma das probabilidades desses dois eventos, onde eu pude justamente quebrar o raciocínio da minha questão, o contexto da minha questão em dois eventos, onde um é complementar do outro, eu consigo perceber que a soma dessas probabilidades, as probabilidades desses dois eventos, é justamente igual a 1. Então, essa equivalência a gente vai entender mais à frente com o raciocínio de outras questões. Então, dando continuidade, nós vamos para o nosso item C, que é o quê? Que é exatamente determinar a probabilidade do número ser primo. Então, para um número ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. O número que não é divisível por 1 e por ele mesmo, ele no caso ele não é primo, e sim composto. Então, o que é que a gente vai observar? Dentre o meu espaço amostral, que é representado pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 é um número primo? Não, mas eu tenho 2 que é número primo. Eu tenho 3 que é número primo, porque é divisível por 1 e por 3. O 4 é um número primo? Não, pessoal, o 4 não é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1, ele é divisível por 2 e ele é divisível por ele mesmo. Então já são 3 números aí. Então, se não é número primo, é número composto, a gente não vai considerar para o nosso evento ser número primo. O número 5 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Não tem mais nenhum outro número. Já o 6 não é número primo, é número composto, porque ele é divisível por 1, por 2, por 3 e por 6. Só aí nós já temos 4 divisores. Então, quais são os números primos? 2, 3 e 5. Então, esse é meu evento. Evento é igual a quem? 1 não. 2, 3 e 5. Vamos lá.
2, 3 e o 5. Esses são os possíveis resultados para o que eu quero, que é exatamente o número ser primo. Então vamos finalizar calculando a probabilidade. A probabilidade da ocorrência de um número primo, eu quero a probabilidade do número ser primo. Vou colocar aqui da seguinte forma: probabilidade do número ser primo. Bem, a probabilidade do número ser primo vai ser dada por quem? 3 sobre 6. Divido tudo por 3 para simplificar essa minha fração e o resultado vai ser igual a quanto? 1 meio, ou seja, 0,5, ou seja, 50%. Ficou entendido, pessoal? Deu para compreender todo o raciocínio em cima dessa questão? Então vamos dar continuidade, vamos resolver mais questões para a gente poder entender melhor a respeito de probabilidade. A próxima probabilidade é justamente o cálculo da probabilidade no lançamento de um dado, o resultado ser um número menor que 5. Para que meu número seja menor que 5, eu tenho quantos possíveis resultados? Então vamos analisar novamente, para não esquecer, ficar gravado. Meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Agora eu quero o evento. E o evento que eu quero determinar é justamente um número que seja menor que 5. Os números que são menores que 5 aqui no caso: 1, 2, 3 e 4. Esses são os números que são menores que 5 dentro do meu espaço amostral. Eu vou perceber aqui que a probabilidade do meu número ser menor que 5, é dada por quem? A razão entre o meu evento e o meu espaço amostral. Meu evento é 4, meu espaço amostral é 6. Simplificando essa fração, nós vamos ter que dividir tudo por 2. E o resultado aqui vai ser o quê? 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Isso aqui é justamente 2/3, ou, na sua representação decimal, que é 0,666 reticências, ou isso aqui é igual ou equivalente a 66,6% aproximadamente, viu? Então, tá aqui o nosso resultado. Isso para o nosso item D. O próximo item é calcular a probabilidade de ocorrência de um resultado que seja maior que 7, um número maior que 7. Então, analisando nosso espaço amostral, nós vamos perceber o que? Nosso espaço amostral: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o evento é obtermos um número que seja maior que 6 dentro do meu espaço amostral. Isso aí não é possível. Esse conjunto é um conjunto vazio. Eu não tenho nenhum número dentro do meu espaço amostral que seja um número maior que 7. Então, a probabilidade de ocorrência de um número que seja maior que 7 é nula, é zero. Seria 0 sobre 6, que é exatamente igual a 0. Em porcentagem, o resultado é 0%. Tudo bem? Deu para entender tudo? Vamos continuar, vamos responder mais questões, adquirir mais experiência para que a gente possa entender tudo a respeito de probabilidade, pessoal. Então, olha só. Na sala de Breno, existe 14 meninos, incluindo o Breno, e 16 meninas. Qual é a probabilidade de se sortear o Breno? Exatamente, a probabilidade de sortearmos o Breno. Então, a probabilidade, só existe um Breno. Então, caso favorável, 1
sobre o que? O espaço amostral, que é o total de alunos que tem nessa sala. Se você perceber, você tem 14 meninos e 16 meninas. Então, teu espaço amostral vai ser a soma 14 mais 16. Isso aqui vai ser igual a quanto, gente? 1 sobre 30. 1 sobre 30 é o nosso resultado. Então, essa é a probabilidade de sortearmos o Breno entre todos os alunos que estão nessa sala. Qual o próximo item? Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar tudo novamente. O próximo item é justamente calcular a probabilidade de sortearmos um menino qualquer. Então, o item C, a probabilidade é de calcularmos um menino que seja diferente de Breno. Então, do total de 14 meninos, nós retiramos o Breno, conseguimos perceber que nós temos como um caso favorável justamente 13 possibilidades, e aí calculamos a probabilidade de retirarmos um menino que seja diferente do Breno. E no item D, a probabilidade de retirarmos uma menina. Então vamos lá. Já foi calculado o item A, agora nós vamos calcular o item B, sabendo que a gente tem o que? 14 meninos e 16 meninas. Então, analisando essa situação, esse é o nosso espaço amostral, é o somatório de 14 mais 16, que é igual a 30. Então, qual é a probabilidade de sortearmos uma pessoa e essa pessoa ser um menino qualquer, seja o Breno ou qualquer outro? Então, a probabilidade vai ser dada por quem? Por 14 sobre 30. E aí a gente pode dar uma simplificada aqui. Vamos dividir tudo por quem? Divida tudo por 2. Dividindo tudo por 2, nós vamos ter como resultado o quê? 7 sobre 15. Esse é o resultado, na sua forma de fração. Tudo bem? Então, indo para o nosso próximo item, o item C. Qual é a probabilidade de sortearmos uma pessoa dessa sala e essa pessoa ser um menino que seja diferente do Breno? Então, nós vamos excluir o Breno. Nós temos 14 meninos, 16 meninas. Só que você sabe que dentre esses 14 está incluído o Breno. Então eu quero a probabilidade de retirarmos justamente um menino que não seja o Breno. Então, nós temos exatamente 13 possibilidades para o que eu quero, para o evento que eu quero, que é retirar um menino que não seja o Breno, de um total de 30 pessoas que tem nessa sala, entre meninos e meninas. Então, o resultado é justamente 13 sobre 30. Essa é a probabilidade de retirarmos um menino que não seja o Breno. E por fim, o item D, que é o cálculo da probabilidade de retirarmos, de sortearmos um aluno, uma criança que esteja nessa sala, e essa ser uma menina. Então a probabilidade é dada por quem? Por 16 sobre 30. Que simplificando, vamos dividir tudo aqui por 2. Dividimos por 2. E o resultado vai ser igual a quanto? 8. 16 dividido por 2, 8. 30 dividido por 2, 15. 8 sobre 15 avos. Então, essa é a resposta para o cálculo da probabilidade de sortear uma pessoa que esteja dentro dessa sala e essa pessoa ser uma menina. Tudo bem, pessoal? Bem, gente, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de probabilidade e tenham entendido essa relação entre a razão dos eventos e o meu espaço amostral como sendo a probabilidade estudada. Tudo bem, gente? Então, nós ficamos por aqui e até a próxima, gente.